que eu acho que não é esse o ponto que impacta da credibilidade que as Forças Armadas perderam com a população. Credibilidade, em qualquer matéria, ela é constituída pela sua capacidade de entregar aquilo que você promete. Essa é a sua credibilidade. Então, a imprensa, por exemplo, nós estávamos falando dela agora há pouco, perdeu a sua credibilidade. Por quê? Ora, ela passou 100 anos construindo a credibilidade do tal do jornalismo independente, que é uma invenção do final do século XIX, o jornalismo imparcial, objetivo, uma coisa que não existia. Falando dos pais fundadores, os pais fundadores eram jornalistas como eu. Não eram jornalistas do tipo William Bonner, né? Metido a imparcial. Então, o jornalismo objetivo construiu uma reputação ao longo do tempo. Essa reputação foi destruída ao longo de 15 anos. Nos últimos 15 anos, a imprensa destruiu a sua reputação, que construiu ao longo dos últimos anos. Os militares, eles construíram uma reputação justa. Essa reputação foi baseada em 20 e poucos anos, 21 anos de governos militares honestos, eficientes, e que trouxeram uma melhoria para o Brasil absolutamente gigantesca. Inclusive, só um parênteses, mas o Dr. Heitor de Paula documenta isso no livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Tem uma entrevista do Lula como deputado, que ele fala que se o Médici saísse para presidente, ele era eleito, que o povo adorava. Não lembro se era o Médici ou Eu o Geisel. vivi os apelos para que o meu avô disputasse eleições para o governo do Rio de Janeiro. Eu vivi isso dentro de casa, eu via esse apelo. De se juntar, tem um episódio famoso dentro do Sítio do Dragão lá, de uma comitiva de políticos na porta e não deixar entrar. Então, assim, é porque os militares não voltaram para a vida pública porque não quiseram. Eles e os seus descendentes diretos. Meu pai, por exemplo, poderia ter seguido a vida política. Não seguiu porque não quis. Eu mesmo tenho certeza que eu teria tido uma votação expressiva para quase qualquer cargo que eu tentasse. Não faço porque não quero. Não é devido a mim. Talvez até alguma coisa hoje em dia, mas é o recall do que o meu avô fez. E o Geisel, e o Médici, e o Castelo Branco, e todos eles. Não só eles, como os subordinados. Então, a população tem um recall. Apesar de toda a campanha de difamação da Globo, de todos os documentários onde eles botam uma marcha, os cavalos, tudo em preto e branco, mostrando o desastre, a perseguição. A população tem um recall e um resultado positivo. Essa é uma parte. A outra parte é o trabalho, da mão amiga do Exército, das Forças Armadas como um todo, que tem o papel, muitas vezes, como únicos representantes do Estado em diversos setores do Brasil. E, quando dá ruim, sempre é o Exército que é chamado. Sempre são as Forças Armadas que são chamadas. Preciso garantia da eleição. Chama as Forças Armadas. Destruiu uma barragem não sei aonde. Chama o corpo de... Poluição de praia. Exato. Tudo. Dava ruim, a mão amiga do Exército vinha. Então você tinha esse recall da população e o outro, terceiro componente, é que todo mundo que tinha um militar na família, esse cara, em geral, era honesto, competente, e preparado, né? Um sujeito preparado. Então a população tinha um recall muito grande. Só que houve uma mudança no mundo. O inimigo, a forma como você luta guerras e a própria distribuição do tabuleiro político, ela não permite mais uma instituição completamente apolítica. Por quê? Porque boa parte da pauta da esquerda viola o cerne, a coluna, a espinha vertebral do Exército. Das Forças Armadas como um todo, mas principalmente do Exército. É impossível hoje você se manter... O patriotismo é um deles. Se você é globalista, você não pode ser patriota. Por definição. Questão de soberania, né? Até quando o Partido Claro. Comunista do Brasil foi fundado, era PCB, que tinha a sigla PCB, mas era Partido Comunista do Brasil, -SBIC, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Exato. Um título que manteve por um número de anos. Assim. Muitos. Então, era possível antigamente, você vê como um cara como o Aldo Rebelo, tem um monte de gente, tem uma ala dentro das Forças Armadas que tem um alinhamento ali com o Aldo Rebelo, com uma política nacionalista mais de esquerda. Inclusive, ele falou hoje sobre a tese de que, deu entrevista hoje falando, só um parênteses, mas justamente que não seria um golpe de Estado o 8 de janeiro. Claro. Repetiu, assim, quase que palavra por palavra os argumentos que o senhor falou no início, Coronel.
Não. E o que o Paulo falou é verdade. Há uma convergência com o Aldo, particularmente a divergência que ele tem na questão ecológica, por exemplo, a pegada que ele tem em relação à instrumentalização do tema ecológico, particularmente na Amazônia, que ele conhece bem. E isso, obviamente, da parte dos militares, há um grande segmento que é nacionalista. E isso, eu não gosto do termo, eu uso o termo soberanista, mas isso é um preciosismo meu, porque acaba que o nacionalismo acaba remetendo a um outro espectro. Mas não tem como deixar de reconhecer que o Aldo Rebelo foi um ministro da Defesa que teve um trânsito excepcional no meio das Forças Armadas, exatamente por causa dessa visão nacionalista. Isso aí é fato. Perdão a interrupção, por favor, continue. Não, mas é importante. É só para dizer que se tornou incompatível a função militar com as pautas de esquerda. Não tem como você dizer, eu vou ser apolítico, eu vou ser uma instituição que vai ficar completamente fora da política, enquanto o seu processo eleitoral está sob questionamento. Ora, qualquer militar hoje deveria saber o que é guerra de quinta geração, ou você pode chamar de, como você quiser, guerra híbrida. Tem um monte de nome bonito para isso. Os chineses falam irrestrita. Né? Irrestrita, guerra contínua. Todo mundo tem que saber o que é isso. Se você estuda alguma coisa militar, você tem que saber o que é isso. E uma das formas assumidas de guerra hoje é manipulação dos processos eleitorais. Ora, como é que a gente sabe disso? Porque os russos tiram onda que fazem isso. E os chineses também. Tiram onda que eles utilizam esse método no mundo inteiro. Ora, portanto, a integridade do seu sistema eleitoral é um assunto de defesa do seu país. Porque a guerra não é mais você botar soldado na fronteira apenas, né? Como os ucranianos estão ensinando, não é apenas, mas também é. Não é apenas você botar soldado na fronteira. Hoje você tem que se preocupar com segurança cibernética, hoje você tem que se preocupar com, já há bastante tempo, com a questão de informação, contra-informação. Até segurança alimentar. Essa lição de Taiwan vai ser assim, algo... Eu não sei o que vai acontecer, assim, mas vai ser um teste de fogo sobre muitos desses conceitos agora daqui a uma semana, né? Exato. Então, esta função, que era uma função importante a ser exercida pelas Forças Armadas, há uma sensação clara da população de que essa função não foi cumprida. O dia 8 de janeiro de 2023 é um dos momentos que define a história do Brasil. Mas mais de um ano após o ocorrido, e após investigações parlamentares, os atos do dia 8 seguem sendo motivo de controvérsia, sempre diferentes, a depender de quem conta a história. Segundo o relatório da CPMI dos atos antidemocráticos, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um atentado à democracia e ao Estado de Direito. Permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Mas esse foi realmente o caso? A outra narrativa alega infiltrados, omissão e perseguição, em uma ruptura do devido processo legal. When I saw it, I was like, oh, here we go again. Here we go again. And my assumption immediately upon seeing it was, you know what? I bet you're going to see the same issues in America. Mas a que ponto e como isso justifica o ocorrido? O dia 8 de janeiro exige uma investigação completa sobre o que ocorreu, sem conclusões prévias, disposta a encontrar a verdade que se esconde atrás das narrativas. Nós decidimos realizá-la.